Oi amigos, oi amigas, mais um vídeo O que esperar, que é quase um quadro aqui do canal onde eu conto pontos positivos e negativos dos novos jogadores do Santos e trago personagens para que a gente conheça mais sobre esses atletas que nem sempre a gente sabe muita coisa. Eu já fiz sobre o Cabalheiro no começo do canal, um perfil do Vojvoda, mais recentemente sobre o Alexis Duarte. E o tema deste vídeo é o Adonis Frias, zagueiro argentino ex-León, que já foi até apresentado oficialmente, mas ainda não estreou. Então começamos agora a sequência dos reforços, depois de alguns dias mais corridos aqui no canal. E depois teremos Vitor Hugo, Lautaro e o Bilal Brahimi. Antes que você saiba mais sobre Adonis Frias, eu peço para que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também cogite se tornar membro deste canal para ter ainda mais conteúdo ou até um grupo no WhatsApp comigo rumo aos 50 mil inscritos por aqui. Eu tô com várias anotações hoje sobre o Adonis Frias. Vale dizer que a altura dele já foi um primeiro problema para esse vídeo de pesquisa, mas ele mesmo nos esclareceu na apresentação, quando ele disse que ele tem de 1,86 m a 1,87 m. Se fosse pesquisar pela internet teria mais e menos, era uma dúvida aí que a gente tinha, mas é um zagueiro relativamente alto, que o Santos investiu 4 milhões de dólares para tirá-lo do León, enquanto aquela novela estava rolando. Ficou 2 dias preso no aeroporto, depois a negociação quase não deu certo. E aí, enquanto eu falo desses primeiros dias do Adonis, vocês já veem alguns dos números, algumas estatísticas que eu separei para vocês terem como parâmetro. As principais que eu entendo dentro desses números, eu separei aqui duelos aéreos e dribles sofridos. Eu acho que a gente tem um parâmetro bem interessante, pelo menos desses dois aspectos. Eu já coloquei aqui dados do Alexis, tá? Do Alexis Duarte, que é outro zagueiro que o Santos contratou nessa janela. Em relação aos duelos aéreos, o Alexis Duarte tem 1,4, o que eu já falei naquele vídeo que eu acho que é um ponto a ser melhorado. O Adonis tem 2,1 duelos ganhos por jogo. E aqui eu separei dois dos zagueiros do Campeonato Brasileiro que são frequentemente convocados para a seleção brasileira. Léo Ortiz, 2,2 duelos aéreos ganhos, enquanto Fabrício Bruno, 2,5. Então, assim, o Adonis está perto do Léo Ortiz e do Fabrício Bruno, enquanto o Alexis Duarte está abaixo. Já em dribles sofridos, aparece aqui uma certa deficiência do Adonis. O Adonis leva, em média, um drible por jogo, que é um parâmetro alto. Por exemplo, o Alexis Duarte, 0,3. O Léo Ortiz, 0,1. E o Fabrício Bruno, 0,4. Então o Adonis tem mais que o dobro, em média, de dribles sofridos. E aí no transcorrer desse vídeo, com as informações que eu vou trazer, vocês vão entender um pouco mais, talvez, por que o Adonis é driblado. O Adonis que já está treinando é até provável titular contra o Atlético Mineiro. Beleza? A primeira participação neste vídeo, como sempre, eu valorizo aqui os analistas, né? A minha prioridade é sempre trazer com rosto, com vídeo, para que vocês tenham conteúdo mais direto na tela. Mas dessa vez, vocês vão entender o motivo, eu tenho um texto e eu não posso dizer quem mandou. Mas eu digo que é da comissão técnica do Sampaoli, uma pessoa próxima ao Sampaoli, vamos dizer assim. E foi o Sampaoli quem indicou o Adonis Frias ao Santos. Pelo que eu ouvi, o Frias até estava dentro de uma lista de possíveis reforços, mas não era uma prioridade. Quando o Sampaoli indica, o Santos avalia, o scout avalia e fala, pô, esse cara é bom mesmo, o Sampaoli tá certo. E aí mesmo com insucesso na negociação com o Sampaoli, o Santos traz o Adonis. E aí essa pessoa que trabalha com o Sampaoli, que foi quem fez o relatório para o argentino que foi para o Atlético Mineiro, lá atrás tinha me dito, Adonis é o melhor, fui eu que indiquei ao Sampaoli, o Santos vai fazer muito bem se contratá-lo. Aí agora eu falei, pô, você pode me mandar a sua opinião sobre ele? Ele falou, posso, mas não põe meu nome. Falei, combinado, mas temos aqui um material que eu considero valioso. Já peço desculpa porque vocês viram que eu tô constipado. Vamos lá. Avaliação desse profissional.
O Adonis é muito forte. Ele é rápido para o seu tamanho, que ele coloca aqui quase 1,90 m, mas a gente falou aqui que é de 1,86 m a 1,87 m. E aqui ele põe uma expressão em espanhol que chama bajar el culo, que seria tipo, traduzindo, baixar a bunda, né? Mas é tipo assim, se colocar no chão, se esforçar, dar carrinho. Então ele sabe baixar a bunda para defender e poder roubar a bola. Ele defende em espaços grandes, porque é rápido. É o jogador preferido do Sebastian Beccacece no Defensa e Justiça. O próprio Vojvoda trabalhou com Adonis no Defensa, depois o Beccacece fez sucesso lá. Então é o jogador preferido do Beccacece no Defensa e Justiça. O Beccacece está fazendo um excelente trabalho pelo Equador. Pegou o Equador com menos 3 pontos e o Equador termina vice-líder das eliminatórias, sofrendo 5 gols apenas. É um cara que defende muito bem, que faz times equilibrados, um bom treinador e que via o Adonis Frias como principal jogador do time. Então, ponto positivo para a contratação do Santos. O Adonis também conduz muito bem a bola e joga nos dois lados da defesa, né? Direita e esquerda. E tem um bom jogo aéreo. Então, assim, só qualidades muito boas. E aí eu agradeci e falei, tem algo que ele possa melhorar? Alguma deficiência? E a resposta foi, ele é muito sanguíneo, né? Muito raçudo, vive muito o jogo. E ele persegue muito na marcação os jogadores, né? Os jogadores adversários. Então, às vezes, ele perde a noção de espaço. Então, como ele é um zagueiro rápido, que confia muito nele mesmo, defende em espaço grande e acaba perseguindo muito, o que acontece? Ele acaba levando mais dribles. E aí, volta ao dado anterior que eu trouxe nesse vídeo. Um drible sofrido por jogo, em média, é bastante coisa. Mas pensando nesse perfil, de tentar antecipar jogadas, conduzir, marcar alto, acaba fazendo um pouco mais de sentido. E aí, antes da última participação em vídeo deste canal, a primeira em vídeo, né? A última participação sobre as características do jogador, eu quero trazer o próprio Adonis aqui. Já que a apresentação foi feita, o Adonis falou muito bem de si próprio. Então, vamos ouvir o que o Adonis diz sobre o Adonis Frias. Soy un jugador que siempre va a intentar la salida limpia del balón. Me gusta salir jugando, que también le gusta al cuerpo técnico, ¿no? Jugamos y tenemos esa idea de salir jugando bien, de tener un equipo corto defensivamente. Obviamente, como defensor tengo que defender bien, que tratemos de mantener el arco en cero siempre. Yo creo que eso es muy positivo para el equipo. Y después nada, de las ganas, del deseo. Soy un jugador que vive los partidos con mucha intensidad, que trato de mi personalidad marcar el rumbo que apague el partido, de ayudar a mis compañeros a contagiarlo, que por ahí podemos tener partidos que vamos perdiendo o empatando y que nunca nos demos por vencido, que siempre vayamos a buscar o el empate o la victoria, que hasta el último minuto tenemos posibilidades. Así que nada, soy un competidor, voy a tratar de competir todos los partidos de la mesma maneira, sempre por muito mais. É isso. Adonis Frias foi elogioso consigo próprio. Gosto dessa autoconfiança. A outra participação importante deste vídeo é do Ángel Pérez. Ele é do Território Esmeralda. Vocês devem ter visto ao longo dessa novela de negociação que o Território Esmeralda, que é uma página de torcedores entusiastas do Leão, faz um trabalho muito legal. Eles chegaram a cravar a contratação da Adonis Frias antes do negócio esfriar e depois esquentar de novo. No fim, eles acabaram acertando. Eles têm uma relação próxima do Adonis, o Adonis segue eles nas redes sociais. E aí eu pedi para o Território Esmeralda, na visão do Ángel Pérez, para me gravar um vídeo. Então, é um vídeo com uma visão técnica, mas também de torcedor, que eu acho uma visão interessante. Então, temos aquela visão muito mais fria do analista, e agora um pouquinho mais de emoção para vocês entenderem mais de quem é o Adonis Frias. Então, fala, Ángel Pérez, do Território Esmeralda. Amigos santistas, aficionados del Peixe, saludos para todos. Yo me encuentro en León, Guanajuato, México. Mi nombre es Ángel Pérez, trabajo para el medio de comunicación Territorio Esmeralda, enfocado en el Club León. Y vengo a hablarles un poco sobre su nuevo refuerzo, sobre el defensor central argentino Adonis Frias. Como ustedes lo saben, ha vivido varias temporadas acá en el fútbol mexicano. León es uno de los equipos de más tradición, aunque no es reconocido o no es tan potente económicamente como para atraer demasiadas estrellas, pero es un equipo competitivo y que a lo largo de los años ha podido ganar diferentes
títulos en los años recientes. Adonis Frías llegó hace algunas temporadas al equipo. Hay que recalcar que el paso de Adonis aquí fue su primera experiencia fuera de su país, fuera de Argentina. Había jugado en el Defensa y Justicia, equipo argentino, y de allá León lo reconoce y lo trae a la ciudad para vivir su primera experiencia fuera de su país. Realmente era un jugador que llegó con una camada de muy buenos futbolistas, un jugador también que se acompañó de Lucas Romero, defensor, mediocampista central, quiero decir, del Cruzeiro. Ustedes seguramente lo ubican. Adonis llegó con Lucas Romero acá a León, y en esa primera etapa, en esos primeros semestres con el equipo, junto con un técnico también ex Cruzeiro, Nicolás Larcamón, logró ganar un título que el equipo había añorado por muchísimos años, el cual era la primera estrella internacional, el equivalente a la Copa Libertadores, pero acá en la zona de CONCACAF, la CONCACAF Champions League. Ese título se ganó por primera vez en toda la historia del equipo, con Adonis Frías como un eje central y un titular indiscutible en el plantel que levantó esa copa. De hecho, en una de las series más importantes de ese torneo, la semifinal ante Tigres, un equipo también de los más potentes del país, Adonis marcó el gol definitivo acá en casa, en el Estadio León, que a la postre terminó eliminando a los Tigres y sellando la clasificación a la final del equipo de León, Guanajuato. Adonis ha sido un central muy confiable, que realmente no le debe nada al club y tampoco el club a él. Creo que la salida de Adonis es por un tema de darle un cambio, un refrescar la posición de la defensa central y por cerrar el ciclo. Yo creo que la directiva estuvo conforme con lo que Adonis ya dio. Después de ese campeonato internacional, Adonis tuvo varios torneos a la baja con el equipo, tuvo lesiones, cosa muy rara en él para ese momento, y se perdió realmente casi la mayor parte de los últimos 2 torneos o 3 torneos anteriores. Para este último torneo, en el primer semestre del 2025, ya tuvo más minutos, pero poco a poco fue reincorporándose. No volvió a ser esa estrella que figuró al principio, pero nadie está en contra de él, o vaya, sí hubo aficionados que le recriminaban el porqué de sus lesiones, pero tuvo una lesión importante, más allá del tema físico, fue un tema de una alergia, un virus que pescó acá en la ciudad, con el cual no pudo ni siquiera hablar y tenía en riesgo sus capacidades vitales por un tiempo. Entonces ese virus fue la principal causa por la que bajó su juego y no pudo seguirse mostrando. Pero también si se hubiera quedado acá en el León, hubiera sido titular. Lo venía haciendo hasta antes de que llegara esta oferta de Santos. Es un defensa central con experiencia, fuerte, aguerrido, que no será su primera experiencia fuera de su país, que ya sabe lo que es pelear cosas importantes, pelear duelos de alto nivel, de alta exigencia. Entonces, tengan por seguro que tienen un gran defensor central. Acá en León son pocos los centrales extranjeros que han entregado títulos en la era reciente, y Adonis está entre el top 5, top 3 de mejores defensas centrales en la historia reciente de León, de unos 15 años para acá. Realmente se le va a recordar muy bien a Adonis, y como él mismo lo dijo en las últimas conferencias con el equipo, él va a ser un aficionado más de este plantel, de este equipo verde y blanco, y que si se quedaba lo iba a dar todo, y a donde fuera iba a tratar de darlo todo. Entonces, una gran parte de la afición del Club León le desea todo lo mejor, y hay muy buenas expectativas porque Adonis cumpla allá en Santos y juegue junto a un jugador de la talla de Neymar y logre los objetivos de Santos, que sin duda pelean en un torneo muy complicado como lo es el campeonato brasileño. Este es en cortas palabras el resumen de Adonis. Realmente es un central muy fiable, que anota goles, que le gusta dar buenos pases, que le gusta dar asistencias. Entonces, tengan por seguro que mientras no le llegue tema de lesiones, que ojalá que no, podrán tener un defensa central titular y confiable, que pueda entregar buenos resultados y buenos números con la escuadra del Peixe.
Muito bom o vídeo do Angel, então tivemos um membro da comissão técnica do Sampaoli, uma pessoa próxima ao Sampaoli, com essa visão do porquê o Sampaoli indicou o Adonis. Tivemos o próprio Adonis falando do Adonis, alguns dados que eu separei, e agora o Angel Pérez do território Esmeralda. Para terminar esse vídeo, eu queria dizer que o Vojvoda tem treinado, às vezes, com 3 zagueiros, como eu trouxe para vocês, mas eu acredito que ele jogue com apenas 2 contra o Atlético Mineiro, até porque o Alexis Duarte chegou depois pela data FIFA, o João Basso está sem ritmo, mas de qualquer forma, o Adonis Frias tem treinado também como um terceiro zagueiro, como ele mesmo disse na apresentação. Ele pode jogar do lado direito e esquerdo numa linha de 4, no Leão ele jogou mais pela esquerda, no Defensa ele jogou mais pela direita, mas ele tem essa cultura, esse hábito, essa memória de jogar como líbero. Então, na linha de 3 zagueiros, se o Vojvoda quiser mesmo implantar, e eu acho que ele vai implantar, seria Alexis Duarte pela direita, Lua Pérez pela esquerda e o Adonis como líbero, como terceiro zagueiro que conduz a bola, até por característica. Então, o Adonis tem treinado muito bem, o Vojvoda já conhecia do Defensa e Justiça, aprovou rapidamente a sua contratação, o Santos entende que foi um investimento bem feito, e além dessas características mais técnicas da coisa, o Santos vê 2 valências muito importantes. A primeira é física, falam que ele é um trator, um caminhão, e o segundo é esse fator anímico. Ele é um cara que, como vocês viram nos primeiros vídeos, ele vibra, né? Teve aquele vídeo que bombou do "Vamos, carajo!". Ele curte muito o jogo, como a minha fonte disse, ele é sanguíneo, ele é visceral. Então ele vibra muito, ele comemora muito, ele grita muito, ele é um cara comunicativo pra caramba em campo e tem tido um bom desempenho com o Lua Pérez. Eu acho que pode ser uma dupla ou um trio com o Alexis Duarte que faça o sistema defensivo do Santos evoluir bastante. Já devemos ter o teste da Adonis Frias contra o Atlético Mineiro do Sampaoli, que foi quem indicou o Frias. O futebol é muito maluco. O Santos, a minha cidade, é um ovo, mas o futebol, viu? Caraca, as coisas giram e sempre terminam no mesmo lugar. É isso, mais um vídeo O que esperar, que é uma apresentação dos novos jogadores do Santos. Nos próximos dias eu vou fazer também do Vitor Hugo, do Lautaro Dias, do Bilal Brahimi, e eu acho, como eu falei na live, que o Santos não vai mais contratar jogadores nesta janela, mas as coisas mudam muito rápido. Vale lembrar que o Santos não queria ninguém, depois queria um zagueiro, o Sampaoli faz a avaliação do elenco, o Santos toma 6-0 e já são 5. Então, assim, a princípio o Santos entende que tá ok, mas se não ganhar do Atlético Mineiro, se o Willian não voltar, eu acho que podem acabar pensando alguém do mercado, por mais que as opções não animem neste momento. O Bilal Brahimi seria o 5º, mas vamos com calma porque a janela é longa para jogadores livres, termina só no dia 3 de outubro. Obrigado a quem assistiu esse vídeo até o canal, peço novamente para que você se inscreva para que a gente chegue nos 50 mil sonhados aqui no canal. Muito obrigado pela companhia, deixa o feedback aqui, alguma sugestão. Pô, Lucas, achei que faltou isso aqui. Pô, isso aqui muito bom, continua, para que a gente possa fazer ainda melhores materiais, não só neste quadro de apresentação, como no canal como um todo. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.